O que a nossa insegurança e o anime Sakura Card Captors têm em comum? Quer que eu desenhe? Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Matheus e eu gostaria de convidar vocês a me acompanharem nessa ilustração enquanto eu faço uma analogia entre o anime Sakura Card Captors e o nosso processo de lidar com a insegurança. Gostou desse tema? Então já se inscreve aqui no canal que em breve terão outros vídeos iguais a este. Quando eu penso em insegurança, a primeira coisa que me vem em mente é a comparação, onde eu sempre consigo ver os pontos positivos dos outros e não vejo os meus. E quando eu os vejo de uma forma muito menor do que eles realmente são. E talvez esse seja o nosso maior erro, o erro de nos comparar com os outros. As outras pessoas vieram de outros contextos, outras realidades, tiveram outros acessos, e nos comparar é muito injusto. Se tem alguém que devemos nos comparar, é com nós mesmos. Como eu estava 10, 5 anos atrás e como eu estou hoje? Eu melhorei? Eu piorei? Eu preciso de ajuda para melhorar? No meu caso, por exemplo, eu sempre tive muita insegurança com relação aos meus desenhos. Eu nunca achei que eu era bom o suficiente, ou que o meu traço era bom o suficiente, então eu sempre tentei levar como um hobby, porque de certa forma, sendo um hobby, era como se eu me isentasse da responsabilidade de apresentar um trabalho maravilhoso. Tanto é que eu acho que eu nunca cheguei a cobrar por nenhum trabalho que eu tenha feito com relação a desenho. Porque eu nem achava que ele era digno de ser cobrado. E fazendo de graça, se a outra pessoa não gostasse, ou até se eu não gostasse do resultado final, estava tudo bem, porque afinal de contas foi de graça, né? E aí vem o segundo gatilho para a insegurança, pelo menos para a minha, que é o medo. O medo de não agradar o outro, o medo de não ser bom para o outro, o medo de decepcionar o outro. Hoje eu tento trabalhar a ideia que existem coisas que estão sob o meu controle e outras não. E essas que não estão sob o meu controle, eu não posso sofrer por elas. O pensamento e o julgamento dos outros, por exemplo. São coisas que eu não consigo controlar, não importa o que eu faça. A opinião do outro, o que o outro pensa ao meu respeito, é dele. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente pode mudar. Ou a gente pode tentar aprender a controlar, porque tudo é um processo. E já que eu não posso mudar os pensamentos dos outros, eu posso tentar mudar os meus. O que eu penso sobre mim? O que nós somos hoje é o resultado daquilo que a gente pensou e alimentou lá atrás, mesmo que inconscientemente. E do mesmo jeito, o que a gente vai ser amanhã é o resultado daquilo que a gente está pensando e alimentando hoje. E eu confesso que nos últimos dias eu me peguei diversas vezes alimentando pensamentos como: você não vai conseguir, você não é capaz, você não desenha tão bem, para que você vai fazer isso? E foi aí que eu me dei conta que eu jamais falaria isso para ninguém. E se eu nunca falaria isso para outra pessoa, por que eu estava falando isso para mim? Bom, nunca é um processo fácil. Tem dias que a gente consegue, tem dias que não. E tá tudo bem. Tem dias que são mais difíceis mesmo que os outros. E sobre a analogia que eu disse lá no início do vídeo, eu não sei se vocês conhecem ou vocês se lembram, mas a Sakura é uma garotinha que, sem querer, ela descobre um livro mágico no porão da casa dela. E esse livro contém cartas. Essas cartas, quando são ativadas, elas representam seres da natureza, forças e etc. Enfim, quando ela abre esse livro, as cartas saem voando, cada uma vai para um canto da cidade. E daí ela percebe que restou apenas uma carta, a carta do vento, que nessa analogia ela irá representar a nossa confiança. Guardem essa informação. No decorrer da história, uma das cartas retorna, a carta alada, que nessa analogia irá representar o nosso medo. A carta alada, quando ela está ativada, ela é representada por um pássaro gigante, enorme. E quando a Sakura vê esse pássaro, obviamente ela fica com muito medo, porque é uma situação totalmente nova para ela, ela não estava esperando por aquilo. Resumidamente, com a ajuda do seu báculo mágico e da única carta que tinha sobrado, a carta do vento, ela consegue capturar esse pássaro e prender ele de volta na forma de carta mágica. E quando ela consegue aprisionar esse pássaro, ela descobre que agora ela pode utilizar a magia dele
para criar asas para o seu báculo e voar. E por que eu estou contando essa história? Lembra que lá atrás eu disse que nessa analogia a carta do vento iria ser a nossa confiança e a carta alada iria representar o nosso medo? Pois bem, imagine que esse vento, esse sopro de confiança, às vezes ele pode ser muito sutil, uma brisa, mas ele também pode ser bem forte, como um tornado. E é aí que entra a chave simbólica que eu quero propor para vocês. Imagine que essa nossa confiança, esse ventinho, bem fraquinho, quando essa nossa confiança ela é trabalhada, ela é direcionada, ela pode vencer obstáculos que a gente nem imagina. É claro que isso tudo respeitando as suas limitações, respeitando o seu processo, respeitando o seu tempo, as suas condições no geral. E da mesma forma que a Sakura conseguiu ressignificar a magia desse pássaro, agora transformando em asas, a gente pode ressignificar os nossos medos em algo que nos liberta, algo que nos tire de um patamar atual e que nos passe para um patamar superior. Eu acho que esse seria o nosso voo. Ressignificar o medo faz a gente entender que o medo em si, ele não é o problema. Aliás, ele serve até de alerta. Um exemplo. Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha antes de atravessar, porque a gente tem medo de ser atropelado. Não é verdade? O problema é quando esse medo te paralisa. Quando esse medo te impede de tentar, de pensar na possibilidade que você vai conseguir chegar do outro lado. O que a gente precisa entender é que superar um medo não significa eliminar ele da sua vida. Não é isso. Mas é não deixar que esse medo te domine. É vencer esse medo, vencer esse pássaro. Porque afinal de contas, confiança não significa ausência de medo, mas sim fazer, apesar do medo. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like, comente aqui embaixo alguma insegurança sua se você se sentir confortável para isso e compartilhe com quem você achar que deve. Um beijo e até a próxima!